O nosso próximo debate, eu já vou chamar aqui os nossos palestrantes, ele vai falar sobre as mudanças no Código Florestal, as propostas que estão circulando já para alterar o Código. Para compor a nossa segunda mesa de debates, eu quero chamar aqui, ele é engenheiro agrônomo do Imaflora e membro do Observatório do Código Florestal, é o Luiz Fernando Guedes Pinto. Nossa segunda palestrante, ela é professora de Direito Ambiental na USP, é a professora Ana Maria Nusdeu. Também quero chamar o vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, senhor Pedro de Camargo Neto. Para fechar o nosso painel, eu vou chamar aqui o governador do Mato Grosso, senhor Mauro Mendes. Bom, como nosso primeiro debate, então, eu vou dar o tempo de até 10 minutos para que cada palestrante faça a sua introdução sobre o tema, que são as mudanças no Código Florestal. E vou começar com o Luiz Fernando. Por favor, Luiz. Obrigado, bom dia a todos, governador, bom dia. Parabéns à Folha pela liderança. Eu tenho o privilégio de ser membro da Rede Folha de Empreendedores Sociais, me sinto em casa aqui. É sempre muito bom estar aqui. Eu vou falar, então, o nome do Imaflora e do Observatório do Código Florestal e também do Observatório do Clima, que são coletivos da sociedade civil que têm trabalhado intensamente para a regulamentação e implementação do Código Florestal, e vou dar um pouco, então, de uma perspectiva da sociedade civil sobre onde estamos desde 2012, quando a Lei 12.651 foi publicada. Vou dar alguns números, alguns contextos, uma avaliação e uma certa opinião ao final. Bom, o Código Florestal é uma das políticas ambientais mais importantes do Brasil, que mais impacta o nosso território. Ele se aplica em áreas rurais e urbanas, e eu vou tratar somente da questão rural, não vou falar da questão urbana, que eu nem domino muito. Mas ele se aplica em 44% do território brasileiro, que é a área ocupada por imóveis privados no Brasil, que são mais de 5 milhões de estabelecimentos, e que abriga essa área privada brasileira por volta de 50% da área de vegetação nativa do Brasil, mais ou menos. Então, o número varia muito pouco, mas mais ou menos metade da nossa vegetação nativa está em áreas públicas, terras públicas, e metade está em terras privadas. Então, essa lei se aplica a metade da nossa área, do nosso território, e a mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais. E eu queria falar uma fala bem básica. A Lei de 2012, ela tem dois grandes componentes. Ela trata sobre o desmatamento, a conversão em imóveis rurais. Quanto pode, quanto não pode, aonde pode, quais são as regras que olham para o futuro, para futuras conversões. E esse é um componente que está bem estabelecido, está sedimentado e não existe grandes mudanças nela em relação a esses aspectos. Mas tem um outro componente que trata basicamente de quem descumpriu a lei até julho de 2008. Quais são os mecanismos para regularizar quem descumpriu a lei até julho de 2008? É sobre isso que eu vou falar daqui para frente. Para a gente entender do que a gente está falando, esse déficit de cumprimento da lei é da ordem de 19 milhões de hectares no Brasil. 19 a 20 milhões de hectares, que são áreas que foram desmatadas ilegalmente e que precisam ser restauradas ou compensadas para a gente atingir a lei. É importante fazer um paralelo com a nossa meta de restauração da vegetação nativa da NDC brasileira do Acordo de Paris, que são 12 milhões de hectares. Então, é um número que tem uma correlação com o nosso déficit de cumprimento do Código Florestal. A implementação do Código Florestal para essas situações, ela é uma sequência de etapas que foi estabelecida na lei, e essas etapas terminam quando
a mudinha é plantada lá na APP, que foi desmatada, uma floresta é plantada para haver uma reserva legal, existe uma compensação de uma floresta numa outra. Isso é que é o Código Florestal, de fato, acontecendo a partir de uma sequência de etapas. Tem o CAR, que é a primeira etapa, que tem uma fase autodeclaratória, foi um grande avanço do Brasil criar esse mecanismo. Depois tem a validação do CAR pelos os órgãos públicos estaduais, depois a adesão ao PRA, que é o Plano de Regularização Ambiental, várias etapas até a hora que o proprietário da terra chega lá e planta uma muda. E a gente planta 19 milhões de hectares. Onde é que a gente está em relação a isso desde 2012? O prazo para o registro no CAR foi adiado 4 vezes. E não acaba. Ele ainda está em aberto, que é a primeira etapa do proprietário do imóvel se registrar. Por volta de 30% da área que deveria ser cadastrada nem foi cadastrada. Isso talvez surpreenda algumas pessoas, eu posso explicar em detalhes, se a gente tiver tempo, ao fim da minha fala ou ao longo das perguntas. Nem 5% do CAR do Brasil foi validado. Em muitos estados, muito menos que isso. Isso só da etapa do CAR. Todos os estados, exceto São Paulo, já têm o seu PRA regulamentado. E aí param as estatísticas sobre a implementação do código. A gente tem, por exemplo, 18% da área de soja do Brasil sem CAR. 18 milhões dos 18 milhões, tem 2 milhões de hectares da soja que é exportada que não está nem registrada. Esse estudo vai sair em poucas semanas. Todos os outros números que eu estou falando já foram publicados, a gente tem uma enorme colaboração com a academia, tem um monte de números. Essas falas que eu estou falando são todas embasadas em uma série de estudos já publicados. Então, assim, a gente está longe de terminar as primeiras fases de implementação. Além disso, ao longo desse período, essa lei tem sido modificada, atacada sistematicamente no Legislativo, né, na Câmara e no Senado. Recentemente a MP 867, que foi aprovada na Câmara e caducou no Senado, depois recentemente a MP 884 e o projeto de lei 3.511, que tramita agora no Congresso. Todos esses mecanismos, que já adiou o CAR 4 vezes, e essas MPs e projetos de lei, basicamente tornam essa engrenagem não funcional, em suma. Né? Ela adia os prazos para adesão ao CAR ou ao PRA, não torna mais obrigatório que o proprietário do imóvel se registre, ou adere, o Estado é que vai cobrar que ele faça, altera o artigo 68 de várias formas que diminui a dívida de quem já tinha. Então, basicamente, a metáfora que eu tenho usado é que essa engrenagem do Código Florestal, bastante sofisticada, que foi criada, com todas essas alterações, a engrenagem fica lá, mas a gente tira a polia ou a corrente que faz aquele negócio rodar. E aquela mudinha nunca vai ser plantada lá na ponta, a não ser que alguém obrigue. Mas, pelo mecanismo estabelecido, esse negócio não roda. E daí, o que serve é que o Código Florestal tem um enorme valor para as autoridades brasileiras, públicas e privadas, saírem falando para o Brasil e para o mercado internacional que a gente tem esse instrumento, mostra esse instrumento, uma polia cheia de engrenagens sofisticadas, os gringos não entendem, a população brasileira não entende, mas quem entende sabe que aquele negócio, se você puxar a primeira manivela, a última não se move. E a gente não planta árvore, não compensa a floresta. A gente não tem nenhuma estatística em relação ao quanto do Código Florestal foi implementado de fato desde 2000. Quantos hectares de APP foram restauradas? Quantos hectares de reserva legal foram plantados ou compensados? A gente não tem nenhum elemento, nenhuma estatística sobre isso. E a gente ainda está falando sobre o CAR, que é um instrumento fantástico, incrível, mas que está servindo para quase nada. Então, o recado final é que esse é um instrumento incrível, ele não é o único do Brasil, né? Existem vários regulamentos em vários países que tratam da proteção, da conservação e da conversão de vegetação nativa em imóveis privados no mundo, vários, inclusive na Argentina, aqui do lado, e ele precisa ser implementado. Né? E agora, a gente precisa de uma coerência. Eu acho que o governo brasileiro, as empresas brasileiras precisam ser coerentes em relação à gestão ambiental no Brasil. Né? Então, se existe um discurso
do nosso grande potencial ambiental, a gente precisa agora ter coerência de fazer essas leis irem para o chão, serem implementadas e não serem atacadas, desmontadas, tornadas inefetivas, porque os gringos estão aprendendo que a gente está fazendo essas coisas, né? Está ficando cada vez mais difícil. E é muito. Não pensem que é legal para os ambientalistas falarem para os gringos que a gente tem uma lei bacana que não funciona. Não é, a gente não gosta de fazer isso, tá? Mas a gente faz. O nosso interesse é a conservação dos recursos naturais, por entender que isso é totalmente compatível, é um ativo para a economia brasileira, para a sociedade brasileira. Então, a gente precisa acelerar esses processos, precisa parar de ficar minando, né, porque isso gera a tal da insegurança jurídica, ninguém faz nada, não acontece nada, ninguém é punido, e esses 19 milhões de hectares não saem do papel, os nossos 12 milhões de hectares da NDC brasileira, do nosso compromisso do Acordo de Paris, não saem do papel, e isso tem uma série de consequências diplomáticas, comerciais, para a conservação da natureza e para a própria agropecuária brasileira, que depende de água, depende de regulação climática, depende de várias coisas que as florestas o beneficiam. Então, a gente precisa de aceleração, precisa de inteligência, e como fazer isso acontecer? A gente também já sabe, por exemplo, que 94% dos imóveis brasileiros cumprem com os requisitos de reserva legal. É uma grande minoria de número de imóveis que não cumpre. 60% da área desses 19 milhões de déficit estão em 6% dos grandes imóveis brasileiros. Então, a maior parte da dívida está nas grandes propriedades. Então, com inteligência, a gente pode acelerar que essas geografias, esses locais, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente sabe exatamente aonde estão esses imóveis e quais são os mecanismos que fazem isso tudo acontecer e a gente poder avançar. Para terminar a fala, então, falta avançar. A gente tem um poderoso, excelente instrumento na mão, a gente deve se orgulhar dele, mas ele tem sido sistematicamente minado, boicotado, e a gente não sai do lugar e fica falando de CAR 7 anos depois da publicação da Lei 12.651. Estou aberto aí a gente poder conversar e aprofundar um pouco mais essas questões. Obrigado. Obrigado, Luiz Fernando. Professora Ana Maria, por favor. Obrigada. Parabenizo a Folha pela iniciativa, está se mostrando aí um sucesso. E vou fazer a minha fala complementarmente aqui a do Guedes, no sentido de que o novo Código Florestal ele foi criado, então, gestado e aprovado a partir desse fato de que muitos produtores, muitos proprietários rurais não cumpriam as normas do anterior código, a Lei 4771, de 65, de modo que, agora, esse descumprimento da lei anterior também é um dado interessante, porque faz um paralelo, nos possibilita discutir o que está acontecendo agora para que os mesmos problemas não se repitam. Então, por que a lei anterior não era cumprida? Faltavam instrumentos sancionatórios. Teve, no meio do caminho, alguma discussão sobre uma possível exigência dos cartórios quanto à averbação da reserva legal para poder promover as transferências de propriedade. Isso acabou não acontecendo, acabou não se entendendo como necessário. E se tinha, então, um código florestal bastante bom, avançado, mas que não era cumprido. Então, a lei, num certo momento, começam a se criar sanções para quem não cumpria aquela lei anterior, o Código Florestal anterior, que foi a criação, a previsão de infrações administrativas passíveis de serem objeto de multa por meio de um decreto do ano de 2008, é o decreto 6.514. E, mais ou menos na mesma época, começa a se desenvolver um conjunto de normativas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central que proibiam a concessão de crédito rural para imóveis irregulares na região da Amazônia. Então, você tem um contexto aí de, efetivamente, proprietários irregulares que começam a enfrentar consequências, né, dessa irregularidade, então a pressão pela mudança da lei. Então, essa mudança da lei ela vai trazer, e foi o que o Luiz Fernando colocou, vamos dizer, os dois sistemas do novo código, né, um deles é um sistema todo voltado à regularização desses imóveis em passivo.
E aí vai se estabelecer uma figura que foi chamada de anistia, que é uma anistia não apenas de multa, mas, sobretudo, da possibilidade de regularizar os imóveis, o passivo ambiental dos imóveis, com regras mais brandas do que a regra geral colocada para os demais produtores, proprietários. Então, os patrocinadores do novo Código Florestal, aí nós podemos lembrar a figura do deputado Aldo Rebelo, que foi o então relator do substitutivo, apresentou essas mudanças, essas possibilidades, a partir da ideia de que, olha, esses proprietários vão recuperar uma área menor, mas vão recuperar, afinal de contas, uma parte do passivo da sua propriedade. E, com isso, nós poderíamos entender uma ideia até de uma repactuação. Vai se preservar menos, mas vai se cumprir mais a lei. E isso daria a possibilidade, inclusive, de um cumprimento da função social da propriedade, do ponto de vista da construção do direito ambiental, inclusive das regras constitucionais que tratam da questão ambiental, é bastante conhecida e aceita a ideia de que a função social da propriedade inclui uma dimensão ambiental também. Então, você estaria se favorecendo nessa repactuação, a possibilidade dos proprietários não apenas cumprirem a lei, mas também, dentro dessa perspectiva maior e das diretrizes da Constituição e do direito ambiental também, se estabelecerem adequadamente. Então, para vocês terem uma ideia, enquanto a regra geral com relação às áreas de preservação permanente em margem de curso de rio, por exemplo, a exigência da regra geral é que se proteja entre 30 e 500 metros em margens de rios, conforme a largura do rio. Nessas regras de regularização, de acordo com o tamanho do imóvel, quer dizer, no caso dos pequenos imóveis, o proprietário precisaria recuperar de 5 a 15 metros, e os imóveis maiores de 20 a 100 metros. Então, quer dizer, realmente uma metragem menor do que a regra geral. Essa foi a ideia, então, de trazer essa possibilidade de regularização em condições mais favoráveis. E também até a possibilidade de ter reserva legal fora do imóvel, por meio de compensação. Bom, é sabido que o setor ambientalista não ficou satisfeito, isso deu ensejo a 4 ações diretas de inconstitucionalidade contra o novo Código Florestal, e eu já vou falar um pouquinho do julgamento delas. E como o Luiz Fernando colocou, essa regularização depende dessa engrenagem que se baseia nas figuras do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, e do Programa de Regularização Ambiental. Agora, então, alguns empecilhos também para essa engrenagem decorrem dessa articulação União-Estados. Então, os estados é que têm competência para disciplinar o programa de regularização ambiental e estabelecê-los e para fazer a inscrição no CAR. E aí vem, então, uma dificuldade, um gargalo, que é o fato de que alguns estados não regulamentaram e não deram seguimento, então, aos programas de regularização ambiental, promovendo esse atraso que gera, então, algumas dificuldades para determinados produtores, no caso, situados em alguns desses estados, o que levou, então, a essas sucessivas prorrogações de prazo. No tocante, então, às propostas do governo, acho que a mais diretamente colocada é a da medida provisória 884 de 2019, que basicamente suspende o prazo para a inscrição do CAR. Então, isso, do ponto de vista, até eu gostei da sua imagem, da engrenagem das regras, isso é vamos dizer, não sei, estou procurando uma boa palavra, mas talvez um ataque ou uma fragilização dessa engrenagem, porque ao não se estabelecer prazo para o proprietário se inscrever no CAR, não se deslancham esses mecanismos de controle, que a necessidade, sem o CAR não dá para se inscrever no programa de regularização. Então, não se inscrever no programa de regularização, não se firma o termo de compromisso, não se promove a recuperação ambiental. Com essa suspensão, deixam de se aplicar também as multas e também tem uma
uma proibição de concessão de crédito rural aos proprietários não inscritos no CAR, isso também deixa de se operar. Então, quer dizer, a engrenagem toda de controle estabelecida deixa de funcionar. Eu só volto, antes de terminar, eu volto só à questão das ações diretas de inconstitucionalidade, que elas foram julgadas no ano passado com o seguinte desfecho: a grande parte do novo Código Florestal foi respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, quer dizer, foi considerada constitucional a norma, mas o argumento principal e geral era o da existência no ordenamento brasileiro de um princípio da vedação do retrocesso. E os ministros do Supremo, eles entenderam, apesar de entender que a lei é constitucional, eles entenderam possivelmente aplicável esse princípio da proibição do retrocesso, mas interpretaram que, pontualmente, nos diferentes artigos em que o Código foi alterado, que houve alteração do anterior para o novo Código, os pontos em que havia uma redução da proteção seriam compensados, justificados por alguma medida. E então isso também, acho que para fechar, se partir para um cenário de mudança na legislação, aprovação dessa medida provisória, ausência de prazos, existe também um risco. Acho que existem dois problemas. Um problema é uma maior degradação também desse ambiente político, em que a grande repactuação que foi feita vira a ser descumprida. Isso é uma sinalização ruim que acirra também os conflitos entre setores e visões, com os prejuízos depois políticos que decorrem. Mas, também do ponto de vista jurídico, alguma fragilidade também de novas ações, de novas discussões sobre a constitucionalidade de uma possível lei que traga essas alterações. Obrigada. Muito obrigado. Antes de passar para o nosso próximo palestrante, eu vou só lembrar que as perguntas a gente continua recebendo, é só levantar a mão que os assistentes vão recolher com vocês. Pedro, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer, agradeço à Folha o convite para estar aqui presente, conversando e explicando o ponto de vista, eu aqui como representante do produtor, sobre essa questão tão importante para nós e para todos. Eu acho que a questão ambiental está há uns 20 anos muito forte no Brasil. Não está há 30, não, porque eu era presidente da Sociedade Rural Brasileira na época da Rio Eco 92 e achei que eu ia ficar exposto àquela mega conferência, me preparei para falar de meio ambiente, agricultura e foi literalmente ignorado em 92. Então, ela veio há 20 anos ela está aí, e há 10 ela se organizou, no sentido que no Congresso os diversos projetos foram caindo naquela tal comissão especial, que o Aldo Rebelo foi relator, englobou tudo que tinha de projeto de lei tratando da questão ambiental, e em 2002 aprovaram o Código Florestal. Então, eu me lembro na época, 2012, nós falamos, bem, não saiu exatamente o que o produtor queria. Por exemplo, a APP é uma perda de 10%, em média, de uma propriedade. Então, estamos perdendo 10%, mas ganhamos segurança jurídica. E o conceito de APP, evoluímos. Se no passado a técnica mandava desmatar tudo, até a beira do rio, porque tinha malária, tudo, depois desses anos todos, nós aprendemos que isso aí não é vantajoso, evoluímos. A APP é uma questão ambiental a ser consolidada entre nós, então ninguém imaginou contestar a questão da APP do Código Florestal. Agora, no dia seguinte que o Código, pode dizer dia seguinte, entraram as ADINs. Entraram as ADINs, inconstitucional, basicamente, o Ministério Público e o ambientalismo, dito ambientalismo, porque eu acho que eles estão atrapalhando o meio ambiente com esse exagero de contestar tudo. Precisa saber, às vezes, até onde dá e avançar. Mas entrou com aquela série de ADINs. Agora, não é culpa deles que o Supremo demorou 5 anos e meio para julgar e 1 ano e meio para publicar. Quer dizer, a publicação do acórdão da ADIN
Deve ter um mês e pouco, professora. Então, você aprova e demora 7 para ter o preto no branco. 7 de insegurança jurídica. 7 de insegurança jurídica, total. Você não sabe se o código vale ou se o código não vale. Né? Isso é péssimo para o meio ambiente. Isso é péssimo. E não foi provocado por produtor. Vamos lá. Em paralelo a isso, o Ministério Público estaduais, a nível das comarcas, também. Centenas de processos, não tenho estatística, mas centenas. Tem estados que é mais, estados que é menos, regiões de estados que é mais, regiões de estados que é menos, contestando as mesmas coisas. Então, o produtor lá na ponta, pequeno, médio ou grande, está lá, é inconstitucional, é isso, é aquilo, você não está... Gente, eu acho que o lugar de decidir se é inconstitucional ou não é no Supremo, não lá na comarca de primeira instância. E vai da comarca e ganha, perde, vai para o Tribunal de Justiça, ganha, perde, e tá, mas centenas no STJ. Insegurança jurídica total, né? Provocada por uma instigação. Não se resolve, não se aceita, não se chega a um acordo. Né? O legislativo vota, o judiciário contesta ou não contesta, aprova, se aprova, contesta. Veja aqui no estado de São Paulo, com cerca de 4 anos do Código Florestal, 2012, portanto, a Assembleia Legislativa votou a lei do PRA, da recuperação ambiental. No dia seguinte, o Ministério Público, inconstitucional, foram ao Tribunal de Justiça e conseguiram uma liminar. Então, não tem lei do PRA em São Paulo. Daí o Tribunal de Justiça ficou aguardando, entendo eu, que o Código Florestal fosse decidido pelo Supremo para ele poder julgar, porque também tinha uma pendência se o Código, vai ver que é inconstitucional mesmo, daí não poderia ter sido. Então ficou parado, sem lei estadual. A questão de 30 dias, votaram que era constitucional. Então, lei do PRA com uma exceção, mas o ponto principal, nevrálgico, constitucional. Entraram com recurso. 100% o Tribunal de Justiça deu o que era constitucional. Agora, semana passada, embargos de declaração. Ainda vai julgar. Certamente vai subir, vai para o Supremo. Então nós vamos ficar sem lei do PRA em São Paulo também, talvez, não sei se o Supremo vai demorar 1, 2 ou 5 anos para julgar isso, né? E vamos ficar sem lei do PRA em São Paulo. É bom para o meio ambiente isso? Eu acho péssimo. São Paulo já devia ter consolidado. Agora, o cara, vamos falar do cara. Eu não sei quantos por cento, o senhor Luiz talvez sabe, quantos por cento de São Paulo tem carro ou não tem carro. Eu só vejo todo mundo com carro. Você vender um boi, você precisa de carro. Você entregar uma cana, você precisa de carro. Tem uma você precisa pegar um crédito rural, você precisa de carro. Então, se a lei fala não obriga a data, a vivência obriga. Né? A vivência obriga. Agora, fazer a recuperação que o CAR determinou, não tem lei. Então é culpa de quem? Não é do produtor que fez o CAR, que está lá, que está esperando. Então, esse é uma insegurança jurídica enorme na questão ambiental, que é culpa do Brasil. Não quero pôr a culpa em ninguém, é culpa do Brasil. É culpa que o Supremo demora 7 anos, é culpa que qualquer recurso entra, não tem pressa. Então não tem, a insegurança jurídica é enorme. Então o ponto que o produtor achou que ele ganhou em 2012, que era a segurança jurídica, ele não ganhou. Não lhe deram até hoje. São Paulo não tem lei para você fazer a sua recuperação ambiental. Agora, qual é o ponto que o pessoal insiste e não aceita? É como, eu não sou advogado, então não vou usar os termos todos errados, a professora me corrija, é a questão da retroatividade. Né? Então, você pega o artigo 68 do Código, eu até peguei aqui para ver se eu leio, porque eu não sou incapaz até de explicar. Né? Basicamente diz, se você desmatou, quando você desmatou, você fez um ato jurídico perfeito, era legal desmatar, você não tem que recuperar. Você desmatou dentro da lei. Então você não tem uma retroatividade, que na questão ambiental tinha, não é, professor? Vai nesse ponto. A senhora explicou bem aí, entendeu? Eu até entendi o que a senhora estava falando, mas não vou saber. É que eu estou mexendo no papel aqui, tentando achar o artigo 68. Não, governador, assim fica difícil. Aqui, artigo 68.
proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizarem supressão da vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor, a época em que ocorreu a supressão, são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta lei. Artigo 68. Está claro aqui. Se ele desmatou dentro da lei, em 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, ele não precisa recuperar. Isso estava na DIN. É um ponto crítico da DIN. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que é constitucional. Então, vamos lá. Encerrou? Não, não encerrou. Esse artigo 68 vai para o artigo 29 da PRA, da lei estadual. 29 ou 27? Ela traz na lei estadual, traz inconstitucional. Não aceitam. É o tal embargo de declaração que entraram na semana passada em cima disso. Por quê? O que a lei estadual fez? A lei estadual deu um avanço de interpretação nisso. Ele citou as leis anteriores, que deveriam ser, eu tenho aqui também, mas não vou achar, que vou demorar para achar. Então, na lei estadual, fala artigo 29, lei tal de tal data, lei tal de tal data. Em São Paulo eram essas as leis em vigor, e se você desmatou dentro dessas leis em vigor, você não tem que recuperar. Está lá na lei estadual, muito claro. Também está lá, inconstitucional. Daí vem o Tribunal de Justiça, fala, não, está dentro do que o Código permite, é constitucional. Embargos. Agora, embargo de declaração. Tem assim, a gente não chega em acordo nunca. Não chega em acordo nunca. Daí você pega, ao não chegar em acordo em São Paulo, dificulta muito avançar no resto também. Você acha que essa insegurança jurídica que está aqui deve estar nos outros lugares, mais ou menos, e deve influir, inclusive, nessa confusão que a gente vive hoje. Porque se São Paulo, depois de 7 anos, a gente tivesse equacionado, avançado, tivesse em processo de recuperação, pudesse mostrar como, olha, ó o que nós fizemos aqui, ó, veio a lei, um código bom, um acordo que foi possível, avançamos, estamos aqui, beleza. Não, nós não temos, o código tem um mês, que está valendo, e o PRA não existe ainda. Fica difícil. E depois a gente é acusado que nós que criamos, nós que não estamos querendo. Não é verdade. Não é verdade. É a lentidão do judiciário, que não tem nada a ver com o meio ambiente, mas que é uma realidade. Ele só é rápido para certas coisas e é muito lento para outras. Tem cabimento demorar 7 anos o Código Florestal. 1 ano e meio para publicar. Todo mundo, eu assisti na televisão lá, o julgamento do Código Florestal, e depois não publica. A gente tinha escutado o que tinham falado, e nada. 1 ano e meio para publicar. Pô. Não tem. Daí a lei do PRA. Agora saiu o código, o Tribunal de Justiça vai julgar o PRA. Julga. Recurso. Unanimidade. Julga. Embargo de declaração, semana passada. Não tem lei do PRA. Então, São Paulo não avança. E não é nossa culpa. Não é culpa do produtor. Eu acho que isso... Daí a própria lei que está estadual, a medida provisória que foi muito criticada aí, que não aprovou na Câmara, não aprovou no Senado. O que ela tinha? Basicamente ela tinha isso. Ela tentava... Para São Paulo não precisa mais daquilo, porque a lei estadual deu as leis. Para interpretar essa retroatividade do artigo 68, você vai utilizar tais leis que eram em vigor aqui em São Paulo. A medida provisória falava assim, as leis que devem ter, porque tinha a lei que ia usar no bioma Pampa, a lei que ia usar no bioma Pantanal, havia isso. Não, a de São Paulo tratou da vegetação de São Paulo. Quer dizer, fica muito difícil você deixar tão vago assim e você contestar, porque tem uma visão que não vale. Isso aqui é só a lei de 1936. A de 65 não vale, a de outro não vale. É muito difícil. E o juiz, cada vez julga de um jeito e demora para julgar. Então, não existe um acordo de avançar. Infelizmente, o Brasil não fez um acordo para avançar. O acordo é assim, às vezes você senta e fala, ganha aqui, perdi ali, vamos para frente. Certo? Vamos lá. Eu me lembro, em 2002, eu falei, tem um passivo.
tenho um passivo. Mas tenho 20 anos para pagar, vamos lá. Vamos lá. Pelo menos agora eu vou ficar tranquilo. Eu já sei o tamanho do meu passivo e sei o que eu vou fazer para trabalhar para pagar. Negativo. Insegurança jurídica. Permanente. Semana passada, quando eu vi isso aqui, eu falei, será que eles vão, o Ministério Público vai levar para o Supremo essa questão da lei do PRA? Antes de passar pelo Supremo, eles estão testando aqui embargos de declaração, que eu não sei nem direito o que é, a professora podia até explicar. É um ativismo ambiental judiciário que nega avanço da sociedade. Se o Supremo entendeu que o quem desmatou legal é constitucional, pô, vamos lá, gente, vamos aceitar, vocês perderam essa. Pedro, mais um minuto, por favor. Está encerrado. Muito obrigado, Pedro. Esse é o palestrante que a gente gosta. Governador, por favor, fica à vontade. Bom dia a todos, cumprimento a todos presentes, os nossos colegas aqui de painel. Primeiro, meus amigos, é importante, e acho que a Folha acertou em cheio quando, algum tempo atrás, programou esse encontro aqui para que nós pudéssemos debater um pouco especificamente daquilo que está sendo abordado, mas no momento onde, a semana passada, todos nós acompanhamos o que aconteceu aqui no Brasil, o que aconteceu no mundo, onde esse tema passou a ocupar aí o centro das discussões, das atenções, face àquilo que estava envolvido e face os desdobramentos que todos nós aqui, tenho certeza, temos a clareza da importância que ele tem para a economia brasileira, que é ligado aí aos problemas ambientais na Amazônia, às queimadas, algumas declarações que foram dadas aí por altas autoridades do nosso país e que isso criou uma instabilidade gigante nesse tema. Então, hoje nós vamos falar aqui um pouco, respeitando aqui o painel, sobre as mudanças no Código proposto aí recentemente, todas as inseguranças tratadas aqui pelos nossos colegas, mas, acima de tudo, o reflexo disso, dando uma visão aqui um pouco do lado público, né, já que um ambientalista falou, uma acadêmica falou, um produtor, né, e aqui o nosso Estado, o Estado de Mato Grosso, é hoje, seguramente, o Estado brasileiro que tem uma grande importância. Porque, primeiro, nós temos lá 3 biomas, nós temos o bioma do Cerrado, o bioma amazônico, né, e temos o bioma do Pantanal. Nós somos um Estado de grande capacidade de produção no setor do agronegócio brasileiro, somos o maior produtor de várias commodities agrícolas, nós somos uma fronteira de crescimento dessa produção, né, ali no linear desse bioma amazônico. Então, isso nos coloca aí, talvez, como um dos principais, né, atores, né, dessa história do agronegócio, do ambientalismo, da preservação. E lá no nosso Estado, nós temos feito um esforço gigante, né, e esse esforço agora ele está sendo redobrado para que nós possamos nos adequar às novas realidades. E quando eu vejo aqui alguns colegas colocando que a lei não foi cumprida, que a lei não está sendo cumprida e que já está se tentando modificar, meus amigos, esse é um problema grave, né, da sociedade brasileira. Nós temos centenas, milhares de leis nesse país que não estão sendo cumpridas nesse momento. Não é um problema específico do nosso Código Florestal. No Brasil tem até uma frase, né, difícil de ouvir, mas ela é verdade, não podemos ser hipócritas, que tem lei que pega e tem lei que não pega. Tem Constituição, quantos dispositivos, professora, nesse momento, constitucionais, que não estão sendo aplicados no Brasil. Então, esse é um problema, nós estamos debatendo aqui do Código Florestal, que vai muito além daquilo que é, né, o problema específico de meio ambiente, das relações norteadas e disciplinadas por esse código. São importantes. Agora, nós temos que aprender uma coisa. Se nós não formos capazes de fazer a lei ser cumprida por uma questão de respeito à legalidade, os mercados vão nos impor esta obrigação. Eu não tenho dúvida disso. Por não ter dúvida disso, que antes que os mercados nos imponham isso, a duras penas, a consequências que podem ser traumáticas para a nossa economia, nós, no nosso Estado, por compreensão disso, e por respeito ao meio ambiente, e por respeito à legislação, nós começamos a tomar uma série de providências esse ano. Agora que nós estamos aqui conversando, nesse exato momento, tem 14 operações, equipes em campo no nosso Estado, autuando pessoas que, neste ano,
cometeram desmatamento ilegal. Nesse exato momento. Por quê? Porque agora, no mês de agosto, no início do mês, nós colocamos em operação um sistema, que talvez seja o melhor sistema hoje em operação aqui no país, que ele é capaz de detectar em tempo real, de 24 horas, de um dia para o outro, qualquer desmatamento acima de meio hectare. Meio hectare que for desmatado, hoje, amanhã, as imagens que são cruzadas do dia anterior, né, com o dia subsequente, elas detectam isso, o sistema dá o alerta no quadrante e nós poderemos acionar as equipes para combater, né, esse tipo. Seria o mesmo que, me permita fazer uma comparação, né, se alguém, né, na área de segurança pública sacasse uma arma para assaltar um cidadão, no meio do assalto, né, a polícia pudesse chegar, evitando, inclusive, a consumação, né, e a consequência maior desse crime. Porque na área ambiental, hoje, os mecanismos, a maioria deles existentes, você detecta isso um mês depois, 2 meses depois, quando todo o desmatamento legal já foi realizado. Então, esse é um passo importante, porque como é que nós vamos falar em avançar na recuperação se nós não estamos sendo capazes de barrar que os crimes ambientais sejam cometidos? Então, é muito importante o Estado brasileiro ele criar essa capacidade, primeiro, parar de gerar problema. Essa é uma máxima que todos nós conhecemos. Se você quer resolver problemas, primeiro passo, pare de gerar problemas. Então, hoje nós temos, né, e esse é o esforço que o nosso Estado está fazendo, e eu vi o colega ali falando sobre os CAR, né, que menos de 5% aí foram validados. Para vocês terem uma ideia do nosso Estado, quando nós entramos lá em janeiro, na condição de governador, nós tínhamos 60 mil CAR parados dentro do órgão ambiental. 60 mil CAR. No ano anterior, 2018, 2.000 e poucos CAR apenas foram analisados e validados, dos quais mais de 300 foram cancelados pelo Ministério Público por fraudes, em várias operações que foram detectadas essas fraudes. Então, olha só, vamos fazer uma conta rápida aqui. 60 mil CAR dentro do órgão, 2.000 e poucos analisados. Vamos descontar esses de fraude aí, só para facilitar a nossa conta. 60 mil dividido por 2.000, 30 anos. Então, nós estamos dizendo assim, para aquele cidadão que depende do CAR para financiar, para comprar, para vender, para fazer um monte de coisa, olha, o senhor me volta daqui uns 20, 25, 30 anos, quem sabe o seu CAR está validado. Então, essa ineficiência do Estado brasileiro, né, e aí eu estou falando do meu Estado, mas tenho certeza que o seu número corrobora com isso, que houve muito poucas validações, né, nós estamos empurrando essas pessoas para tentar fazer aquilo que quase 300 fizeram, que foi comprar as facilidades criadas pela burocracia e pela incompetência do Estado brasileiro. Então, meus amigos, se nós queremos avançar nessa questão ambiental, e precisamos avançar, se nós não fizermos, o mercado vai fazer, porque hoje alguns players grandes ligados à exportação, ele diz claramente, olha, eu não compro, e não compra mesmo, de ninguém que esteja envolvido em qualquer crime ambiental, que esteja em algum desmatamento, que foi feito ilegal, que cometeu algum crime ambiental. Então, o mercado está ficando cada vez mais exigente com relação a isso. E se o Estado não for capaz de responder essas barreiras, que nós trememos de medo, semana passada eu, particularmente, estava em pânico. Quando eu vi as notícias correndo nas redes sociais mundiais, quando eu vi algumas declarações internas aqui no Brasil, quando eu vi algumas autoridades internacionais falando oficialmente em embargos a produto brasileiro, né, vendo e sabendo como é que esse game internacional acontece, né, dos grandes interesses de alguns países, que notadamente, né, nós falamos aqui no painel anterior, né, desse abertura de mercado oficial feito e tão importante. Se isso evolui e chega a consequências de fato, que pode acontecer, isso seria extremamente danoso ao nosso país, à nossa economia, e para o meu Estado especificamente, que nós, praticamente 60% do nosso PIB está ligado às exportações das commodities agrícolas. E olha, gente, todo mundo sabe que ao longo das últimas décadas, esse país só sobreviveu economicamente por conta do agronegócio brasileiro, que garantiu o saldo, né, tão expressivo e tão importante em alguns momentos, né, da nossa balança comercial. E é o único setor hoje, grande, macro, relevante, que é competitivo, que consegue exportar, como foi dito aqui, para 160 países, exportar para o mundo inteiro. E feito isso, né, em realidades absolutamente inadequadas. Todo mundo sabe que muitas regiões produtoras do país não têm infraestrutura, né, não têm, né, as condições que muitos outros players mundiais têm
para se tornarem competitivos e vender em outros países. Então, nós temos que reconhecer que o setor do agronegócio brasileiro ele é extremamente importante para o nosso país, ele é extremamente importante, né, para o equilíbrio da nossa economia, para o futuro desse país, e que ele pode ser diretamente afetado por essas questões ambientais. Então, nenhum brasileiro que tem amor a essa pátria, ele pode olhar para esse tema, né, jogando contra o nosso país. E jogar contra o país é entender esse jogo internacional, porque as questões ambientais hoje elas estão na ordem, né, talvez é o tema mais comentado ao redor do planeta, é essa questão do aquecimento global, né, das relações do meio ambiente. Então, não tem como descartar isso. Por isso que o nosso esforço, né, dentro do nosso Estado, é fazer um esforço, primeiro, para cumprir a legalidade, parar de ter problema. Com relação ao CAR, o que nós fizemos praticamente? Nesse momento, quando nós assumimos, nós tínhamos 15 profissionais fazendo análise do CAR. Todos eles com medo de analisar, por causa do Ministério Público, essa relação, né, que tem um pouco confusa do Ministério Público com o Executivo, onde ele ameaça, onde ele cria, né, em muitos momentos, problemas. E aí, numa conversa muito franca, o Ministério Público passou a ser parceiro, nós contratamos 50 novos profissionais, e hoje nós temos 65 pessoas e começamos a fazer o processo de validação. Pasmem, senhores. No primeiro mês que funcionou, que é agora o mês de julho, entrando em agosto, as 5 primeiras semanas mostrou o seguinte, quase 2.500 CAR foram analisados. Menos de 2% foram aprovados tacitamente na primeira análise. Isso é muito grave, porque muita gente no meu estado, e provavelmente nos estados brasileiros, fez qualquer coisa, qualquer imagem, colocou no sistema para ter o protocolo. Isso está errado também. Não é enganando a nós mesmos que nós vamos evoluir nessa agenda tão importante para o nosso país. Então, nós temos que, com clareza, entender, primeiro, vamos ter que cumprir esse negócio aí. Não só porque é lei, mas, acima de tudo, porque os mercados vão exigir isso de nós. Isso é bom para o Brasil, é bom para os nossos estados, é bom para a economia brasileira, é bom para o meio ambiente. Não é porque a ONG A, B ou C, ou porque o gringo lá falou, é porque nós, brasileiros, temos que ter a consciência ambiental. Então, não estou preocupado aqui com A, com B ou com C. Filho de produtor hoje, ele é ambientalista, não adianta. Esse discurso de reacionário contra o meio ambiente, ele não pega, ele não funciona. Ele não convence ninguém, nem lá fora, muito menos aqui dentro. Quer dizer, então, nós temos que fazer por consciência, né, temos que fazer porque é legal, e temos que fazer porque é um bom negócio fazer. Né? Então, nós temos que, essa é a visão que nós estamos no nosso estado hoje, né, nós vamos trabalhar fortemente na validação, né, nós já temos a lei de recuperação aprovada no nosso estado. Assim que nós formos evoluindo e estamos trabalhando fortemente para validar de verdade o CAR, nós temos hoje um sistema altamente robusto. Né, esse sistema que nós colocamos agora, que é, inclusive, com recursos dessas, né, do KfW, né, e eu não tenho problema nenhum em pegar dinheiro desses caras, porque nós precisamos do dinheiro, porque vamos ter que fazer mesmo. Né, com o dinheiro deles ou com o dinheiro nosso, nós vamos ter que fazer ações de preservação, de monitoramento, de controle. Então, que bom que eles nos ajudem, até porque eles também fizeram o compromisso de nos ajudar. Vamos cobrar, vamos bater no peito e dizer isso, olha, vocês têm um dever também de nos ajudar. Não é ficar dizendo que não vamos fazer, aquele discurso, né, que a semana passada foi colocado aí de uma maneira que eu reputo bastante inconveniente para o momento, não colabora para o Brasil. Né, ao longo da semana, isso trouxe aí muitas preocupações no mercado para todo mundo, mas que, ao final, as coisas parecem que se ajeitaram. O governo federal entrou de uma maneira talvez mais propositiva e positiva nessa ação. Amanhã nós teremos uma reunião em Brasília com o presidente e todos os governadores da região amazônica. Existe uma clara compreensão de grande parte desses governadores que é este o caminho, que não adianta ter um discurso reacionário quanto aos aspectos da legalidade daquilo que se deva fazer. Eu concordo plenamente que essa mania que o país tem de judicializar tudo, se decide no Congresso num dia, no outro dia um partido entra no Supremo. Quer dizer, então, virou uma loucura. Isso cria uma insegurança terrível para o nosso país. O Ministério Público vota um processo no CONSEMA, nos estados, ele não concorda, ele entra com ação. Nós temos que colocar barreiras nisso também para trazer realmente segurança jurídica. Mas quem faz isso é o nosso Congresso Nacional. Ele que tem que, de alguma forma,
né, entender esses graves problemas, esses vícios, né, que tem no nosso país, e, a partir daí, tomar, né, criar marcos jurídicos que realmente colaborem até para restabelecer um pouco de ordem nesse país. Nós não precisamos ter 500 mil leis, nós precisamos voltar a ter bom senso e respeito nesse país, seja na área ambiental, seja em qualquer área. Muito obrigado, governador. Para dar início ao debate, o Luiz Fernando já tem umas considerações a fazer aqui e, na sequência, eu já vou repassando as perguntas para vocês. Obrigado. Bom, eu não tenho a menor condição de comentar sobre as questões jurídicas. Eu até queria aprender um pouco e também você não vai resolver aqui um negócio tão complicado em 2 minutos, né? Não vamos criar essa expectativa e botar esse problema no seu ombro. Mas, de fato, isso é uma grande questão. Mas eu queria comentar algumas coisas num contexto um pouco mais amplo. Primeiro, acho que é importante a gente ter em mente que a negociação de 2012, toda a discussão da elaboração da Lei 12.651, ela foi feita totalmente às escuras do ponto de vista de dados. Escuras não de falta de transparência, de não ter informação. Então, a consequência de cada um daqueles artigos em relação à proteção ou desproteção de APPs e reservas legais, ninguém sabia o que ia dar aquilo em números, qual que era o resultado da lei no território. E isso é incrível, né? Um país como o Brasil, que tem um sistema de ciência e tecnologia sofisticado, a gente não tinha base de dados para poder saber qual que era a consequência lá no chão para o produtor rural, para o proprietário, para o meio ambiente. A gente não tinha nenhum elemento para isso. Somente após a publicação da lei é que saíram os primeiros trabalhos científicos mais sérios, né, do professor Britaldo, do Guedes Parovec, que quantificaram no que deu a Lei 12.651 em termos do passivo que foi perdoado e do passivo que ficou. E daí a gente descobriu, os números variam um pouco, mas a escala é de um passivo perdoado de 40 milhões de hectares e um déficit que eu falei de 18 a 20 milhões de hectares. E daí eu queria dialogar um pouco com o Dr. Pedro Camargo, né? E eu vou correr o risco de fazer uma hipótese e tal, que é sempre muito arriscado, mas a força política da negociação no Congresso, eu entendo que havia uma expectativa de que o setor produtivo, os proprietários de terra, iam ter que fazer um esforço muito pequeno para cumprir o que faltava da lei, né? De que há uma assimetria de poder, né? Então, óbvio que foi uma negociação, um pacto, eu concordo com isso, mas ninguém ficou feliz, tudo bem, mas houve uma grande conquista dos proprietários de terra e eu acho, daí é um achismo, isso é muito inconveniente falar, que havia expectativa de ter um pequeno esforço. Mas sobrou 20 milhões de hectares para fazer, né? Inclusive, e o que significa que proprietários de terra iam ter que abrir mão de áreas produtivas para plantar floresta, para plantar árvore. Isso é um fato. Isso parece que descobrir isso não agradou muito, né? Então, acho que o doutor Pedro fala, é muito bom ouvir, vamos descobrir quanto é e vamos fazer. Eu acho que esse é um discurso muito responsável e bacana, mas, na prática, isso incomodou muita gente. Daí tem muito bastidor, a gente é totalmente alheio aos bastidores, né, que levaram isso a atrasar tanto, etc. Mas o que eu queria destacar, doutor Pedro, é que, pelo menos os movimentos públicos de retrocessos ao que foi definido pela lei de 2012 foram feitos por representantes do setor dos produtores rurais, né? Então, os autores da MP 867, da 884, do PL 3.511, do PL que propôs acabar com a reserva legal, e parece-me que agora foi formalmente retirado? Sim, eu verifiquei. Formalmente. Eu ouvia o Márcio Bittar falar, o Ricardo Salles, então morreu. Um a menos. Mas tudo isso foi colocado na mesa por representantes dos proprietários rurais e produtores rurais. Então, é importante a gente entender esse movimento, né, de que não agrada a lei que a gente tem hoje. Eu participei de uma audiência pública no Senado, lá na Comissão de Meio Ambiente, a partir do PL do senador Márcio Bittar, e os representantes da bancada ruralista deixaram claramente, a gente fez, ele falou exatamente isso, a gente negociou a lei às escuras, e agora a gente descobriu o número e a gente protege floresta demais. Vamos rever. Vamos acabar com a reserva legal, vamos rever os percentuais, isso não está bom, né? Então, essa é a questão. E, por último, eu acho que essa disfuncionalidade da sociedade brasileira, né? Pô, as coisas não funcionam e tal, tudo bem, acho que a gente concorda,
Mas, assim, a gente não pode assumir que o poder é igual, né? Que todo mundo tem o mesmo poder. E que essa disfuncionalidade é igual para todo. Eu, o cara da Cracolândia que eu passei aqui na frente, o senador, o presidente da BRF, todo mundo aqui manda igual nesse jogo, né? Então, óbvio que o movimento ambientalista cada vez tem mais influência, ele é ouvido cada vez mais e tal, mas esses problemas da sociedade brasileira, essas várias coisas que impossibilitam de que certos direitos sejam garantidos, essa disfuncionalidade ela tem que partir de uma análise que nem todo mundo tem a mesma possibilidade de influenciar nas decisões que repercutem no final, no dia a dia, nas decisões no Congresso e no Executivo. Obrigado. Obrigado, Luiz. Pedro, por Como favor. foi citado, né? Eu acho o seguinte, primeiro, eu não tenho poder nenhum. Eu queria um Código Florestal funcionando, queria uma PRA funcionando, queria ver, pelo menos no Estado de São Paulo, essa questão ambiental solucionada, em processo. Não podia estar no estado que está hoje, que sequer lei nós temos, né? E não, certamente faltou poder para nós conseguirmos isso, né? Então, é muito relativo. Agora, o que o Código Florestal, em 2012, pode ter sido votado sem saber algumas coisas, deve ter sido. Aliás, no Brasil, ele demora para não saber, né? Tá vendo? Até hoje a gente não sabe direito o que queimou, o que deixou de queimar. O fato é que, agora, quando eu leio o artigo 68, que é o cerne do problema, aqui em São Paulo, não precisava de dados nenhum para escrever isso aqui. Porque o que eles deram, eu falei assim, quem desmatou dentro da lei, dentro de uma regularidade jurídica da época, não precisa refazer. Isso não precisa saber. Aliás, porque São Paulo é um estado antigo, aberto antigo. Tem muito pouca coisa aberta recente. Então, isso, quer dizer, o legislador deu isso claro. O judiciário, com grande atraso, deu isso claro. Isso está sendo permanentemente contestado. É o problema que nós não temos lei ambiental estadual. Porque o que eles contestam é que a lei ambiental estadual avançou a dar algumas leis que devem ser aplicadas para, eu diria, facilitar a interpretação do judiciário, do executivo, da sociedade. Né? Porque aqui não está. E a tal medida provisória que foi, e a lei atual que vai, além do CAR, que a gente pode falar do CAR um pouco mais, também são datas. A lei tal, a lei tal, a lei tal. Ele está se detalhando o artigo 68. Não está retirando nada. Está detalhando para que o Poder Judiciário e o Poder Executivo possam ter uma facilidade de interpretação, para ver se a gente avança. É isso. Você olhar a lei hoje, a medida provisória lá que foi tão contestada, ela dava isso. Datas, lei tal, lei tal, lei tal, lei tal. No Pampa é assim, na Bioma é assim, no Cerrado é assim. É isso que está. E na lei hoje, que está aqui no Senado, a 3511, se eu for olhar lá, também está. É isso. Lei tal, lei tal, lei tal. Que é meio para facilitar a interpretação do 68. Porque senão vai mais 20 anos. Porque nada vai ser bom. Nada é o suficiente. E nós vamos ficar, e a culpa é nossa, não é nossa. Nós queremos uma lei que funcione, queremos uma interpretação, queremos seguir, nós queremos que a justiça determine. O que não dá é para ficar nessa permanentemente contestação. Eu acho que os ditos ambientalistas, que eu digo, isso é contra o meio ambiente. O que está sendo feito é contra o meio ambiente. A favor do meio ambiente seria estarmos com isso resolvido, pelo menos em São Paulo. Não está resolvido em São Paulo. É contra o meio ambiente essa permanente contestação do que nós temos ou deixamos de ter. Já tem que, uma hora, saber reconhecer o que a sociedade quis, através do legislativo e do judiciário, e tocar para frente. Porque a gente precisa tocar para frente, gente. Não dá para ficar nessa permanente contestação. Muito obrigado, Pedro. Nosso tempo já está quase acabando. Eu vou fazer mais 2 perguntinhas. Vou pedir respostas bem breves de vocês. A primeira pergunta delas é para o governador. A pessoa lembra que o ex-governador e ex-ministro Blairo Maggi é uma referência no setor até hoje, ele ainda é ouvido sobre o tema, e está relacionado ao estado de Mato Grosso. A pessoa pergunta como o senhor vê a atuação hoje do Ministério e do Governo Federal com relação aos últimos acontecimentos na área.
Eu vejo bastante positivo o governo federal, de uma maneira geral, na média dos ministérios, ao meu ver, como cidadão e como governador, tem tido um comportamento adequado. O governo, né, diante de todas as adversidades políticas e econômicas que o Brasil tem enfrentado, tem desempenho, que eu diria, no mínimo razoável. Tá? O Ministério, especificamente da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, ela é do setor, ela tem uma boa capacidade de interlocução, ela tem uma boa compreensão das nossas relações com os mercados internacionais. Então, eu vejo que ela está desempenhando um papel muito de bombeiro diante de alguns incêndios que têm sido causados lá em Brasília. Muito obrigado. É uma pergunta também para a mesa, aí, quem quiser responder, que eu acho que, para fechar, os dois lados aqui concordaram que a lei tem dificuldade para ser implementada e funcionar de fato. Como conciliar isso? A gente tem um impasse. O setor vende essa imagem lá para fora, tem uma lei completa, talvez a melhor do mundo nessa área. Por outro lado, não funciona. A gente precisa endurecer as regras, a gente precisa endurecer a fiscalização, a conscientização. O que a gente precisa fazer para sair desse impasse? Pergunta de $1 milhão para vocês. Hein? Posso me arriscar. Senhores, às vezes, na vida, a gente não tem que fazer nada de extraordinário, não. Basta fazer o óbvio. Quem faz o óbvio bem feito, normalmente tem sucesso. Seja na política, no governo federal, estadual, na vida pessoal, grande, pequena empresa, faça o óbvio bem feito, que você normalmente vai atingir bons resultados. Então, nessa questão da política ambiental brasileira, né, para mim é muito óbvio que nós temos que cumprir a lei, nós temos que preservar as nossas relações com os mercados, porque hoje uma barreira ambiental ao Brasil imposta, né, as chamadas barreiras verdes, elas são dramaticamente de resultados, né, inimagináveis e terríveis para o nosso país. Por isso que eu digo sempre, você sendo ou não sendo ambientalista, né, mas se você entende e compreende os mercados e como é que funciona a relação dos comércios internacional e tanto interesse em jogo, então, porque contra uma barreira ambiental, uma barreira verde, não dá para ir reclamar na OMC. Então, isso pode ser feito oficialmente ou pode ser feito pelas redes sociais, entre aspas, patrocinado até pelos nossos concorrentes, pelos players contra os quais o Brasil consegue ser muito competitivo. No meu estado, por exemplo, nós vamos crescer. Hoje nós produzimos esse ano, nossa safra deve bater em 65 milhões de toneladas. Já está programado, se tivermos para quem vender, fora do Brasil, que o Brasil não tem capacidade de consumir tudo que nós produzimos nesse setor, nós vamos ultrapassar 100 milhões de toneladas agora ainda, na metade, aí, no início da metade, pouco mais da metade da próxima década. Podemos, então, crescer muito. Aonde? Desmatando? Jamais. Jamais. Tá? Nós vamos crescer convertendo pastagem agrícola, né, improdutiva, ociosa, degradada, para as terras agricultáveis. Então, existe essa possibilidade, o código precisa ser cumprido. Nós não temos alternativa. Nós temos que tratar essa questão ambiental, né, pelo respeito ao meio ambiente, pela consciência que nós temos que ter, mas, acima de tudo, para preservar as nossas relações comerciais com o mundo, que vão ser cada vez mais exigentes nesse sentido. Pedro. Acho que precisa saber perder. Essa questão, veja bem, no São Paulo, eu fico em São Paulo, né? O Congresso Nacional aprovou. O Supremo Tribunal Constitucional. Demorou 7 anos, mas considerou. A Assembleia Legislativa aprovou. O Tribunal de Justiça Constitucional 2 vezes. Tem que insistir e deixar São Paulo sem lei. Que é o que está acontecendo. Eles pegaram, eu li aqui, eu não sou a professora, certamente seria muito melhor, eu li o embargo de declaração. Eles pegaram uma peninha para dar uma reclamadinha e depois, certo, com a resposta, vão pegar uma outra peninha para levar para o Supremo. E não sei quanto tempo mais vai levar. É benefício do meio ambiente essa insegurança jurídica? Ou seria conveniente, no Estado de São Paulo, nós avançarmos? E essa questão deveria já estar resolvida. Nós já devíamos estar recuperando o que tem que ser recuperado. E não brigando por uma coisa que, lá de 2012. Professora Ana Maria, por favor. Bom, quanto à pergunta geral, acho que já foi respondido, mas
Hoje, as leis ambientais, acho como em vários setores, que você tem uma engrenagem de leis desenhadas pelo Legislativo, ações do Executivo, ações que se desdobram em programas, projetos que precisam de orçamento. Acho que o governador detalhou um pouco do que é feito lá, precisa de operações, precisa de fiscalização, quer dizer, toda uma engrenagem que tem que articular legislativo, executivo. O judiciário tem o seu papel, às vezes, mais, vamos dizer, entra de uma forma possivelmente disfuncional em alguns momentos, em outros é o judiciário, enfim, quem vai eventualmente cumprir aquela função de observar alguns direitos que talvez nessa engrenagem todas não tenha sido colocado. O artigo 68, acho que até só para explicar um pouco o que acontece, existe um problema de interpretação realmente grande, porque quando a lei fala que o proprietário que cumpria a lei ao tempo em que desmatou, trouxe uma indefinição que essa é interpretativa e, queiramos nós ou não, acho que vai precisar ter uma manifestação do judiciário, claro, o que é considerado, porque, enfim, nós tivemos um primeiro código, aquele código de 65, então tem algumas questões. Quando ele determinava a preservação de vegetação, isso incluiria o cerrado ou não? E aí, enfim, vem a contenda essa outra discussão que aí o Guedes sabe melhor. Nós temos lá aquele pesquisador, Gertz Pavorik, Sperovec, que tem feito levantamentos, que conforme a resposta que se dessa interpretação, se fala mais numa quantidade de hectares enorme. Então, quer dizer, tem uma interpretação jurídica que traz um desfecho de custo e quanto séria, né? Então, eu entendo que tem aí o conflito, e o conflito é esse, passa realmente por interpretação de quando exatamente cada bioma passou a ser protegido, que não é tão clara. Bom, um minutinho. Não, voltando à pergunta, eu acho que tem uma questão de alinhamento entre discurso e prática, de coerência e de um alinhamento de políticas. A Annelise citou o Plano ABC. A gente precisa alinhar todas essas políticas, Código Florestal, o Plano ABC, Crédito Rural, todas essas políticas precisam ser alinhadas para dar um sinal claro para todos os atores em que direção o país vai, né? E isso está totalmente desalinhado. E do ponto de vista de coerência, o governo federal até sexta-feira tem sido extremamente coerente em uma postura e prática antiambiental, né? De o próprio presidente não afastar o fiscal que o multou, do ministro do Meio Ambiente falar que não precisa pagar multa, dele ir aos madeireiros que impedem uma ação do IBAMA e dizem que essas pessoas são as pessoas do bem. Enfim, ele criou esse incêndio, né? Botou lenha na fogueira. Ele passou a ser incoerente nesse fim de semana, quando disse que tem que parar o desmatamento da Amazônia, que ele incentivou. E é importante dizer que o presidente foi ao AgriShow esse ano, que é a casa do agronegócio, e falou as mesmas coisas que ele falou como candidato, reforçou todas essas condições que deram onde a gente está, e ele é aplaudido de pé em todos os ambientes do agro que ele vai. Então, o problema está com vocês, né, de que elegeram, apoiam e aplaudem essas posturas que são totalmente desalinhadas com a questão ambiental e com a dimensão pública, e que agora saiu do controle, isso virou um problema, temos que resolver. Agora, tem que querer, tem que acreditar, tem que ter uma visão de desenvolvimento. Não adianta criar uma ação de curto prazo para a gente sair por aí falando que a coisa está resolvida, enquanto a visão de desenvolvimento, a visão de país é totalmente contraditória ao que a gente está falando aqui. Obrigado. Muito obrigado, eu quero agradecer a todos os palestrantes da mesa. Agora nós temos um breve intervalo e na volta a última mesa do dia.